Olha, prazer poder estar de novo aqui, batendo um papo com a minha orientadora no mestrado e agora no doutorado, a super doutora É muita Gabriela G. responsabilidade, você sabe, né, Ivan? É verdade, eu tenho que fazer direito, viu? Ai, ai. Mas muito bom poder estar aqui contigo de novo, né, para a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto que traz Prazer. tanta dúvida, né, no meio odontológico e que, na verdade, a gente tem uma sombra, né, do ponto de vista médico, do conhecimento em relação a isso, porque do ponto de vista médico há pouca complicação ou complicações pouco relevantes com o uso das medicações da classe dos bisfosfonatos, né? Uhum. Já na odontologia a gente tem alguns problemas e o mais importante seria a osteonecrose dos maxilares. Para colocar todo mundo na mesma página, para todo mundo saber do que a gente está falando, doutor, pedir para a senhora contar para a gente o que, que é osteonecrose dos maxilares. Então, a osteonecrose dos maxilares, a gente já veio conversando, né, Ivan? Essa é a nosso segundo encontro, né? Ela é uma complicação, digamos assim, Verdade. um efeito colateral, na verdade, né, que acontece na mandíbula e na maxila por pacientes que usam agentes reabsortivos e agentes antiangiogênicos, né? Antigamente ela era chamada osteonecrose dos maxilares induzidas por bisfosfonatos, né? Mas Tá. faz algum tempo, já desde 2014 para cá, eles definiram, então, a osteonecrose dos maxilares induzidas por medicamentos, porque eles começaram a perceber que não eram só os bisfosfonatos os vilões, principalmente na mandíbula, né? A gente tem mandíbula, fala em mandíbula maxila, mas a incidência Tá. em mandíbula, ela é maior, né? A ocorrência dela é maior e mais severa, digamos assim. Então, a gente já veio conversando, tem um monte de pergunta que o pessoal mandou inbox, né? Tá. E acho que a gente podia até retomar nossa conversa da onde a gente parou da outra vez, Tá né? bom. Falar um Fechado. pouquinho do CTX, ficou uma hora é muito pouco, né, Ivan? A gente começa a É verdade. conversar e aí o pensamento viaja, não tem muito É jeito, né? verdade. E aí, então, acho que a gente podia começar falando do que é o CTX, falar por que usar, por que não usar, Tá. é, quais as implicações, vamos fazer um apanhado de novo, quais são as indicações de tomada desse bifosfonato que causa tanto problema na maxila e na mandíbula, né, Ivan? Que uma das coisas que eu acho Aham. que mais acaba chamando atenção para nós dentistas, né, e é muito bom poder conversar sobre isso com um médico, né, eu já te falei isso, acho que muitas vezes, né, nem sei quantas vezes, acho que a gente já conversou sobre Aham. isso, mas existe um preconceito muito grande da ala médica com relação aos dentistas, né? Da mesma forma que Aham. existe também muito desconhecimento da odontologia com relação ao tema. Acho que vem das duas áreas, na verdade, né? Acho que tanto da medicina com Sim. relação à condição bucal e da odontologia por si só, que acaba se vive um medo, né, Ivan, de perder o implante, da ocorrência de uma osteonecrose, que a gente sabe o tamanho do problema que isso pode ser, né? Então, vamos retomar da onde a gente tinha parado na semana passada, que tal? Combinado. Ah, Combinado. então a gente já falou, né, um pouquinho da osteonecrose, que na semana passada a gente começou a conversar tanto que a gente quase que nem chega na osteonecrose em uma É hora, né? verdade. Então, você falou das indicações, que são os pacientes que têm algum problema de metabolismo ósseo, né? Seja ele neoplásico, seja ele fisiológico, né? Que a grande maioria Sim. deles vem por conta do envelhecimento, e eu acho que a grande maioria dos pacientes fazem uso dessa medicação
por conta da osteoporose pós-menopausa, Sim, né? E aí a gente acaba englobando praticamente uma legião de mulheres que acabam tomando a medicação para combater, né? sim. Essa condição. E a gente chegou no ponto de que é um mal, mas que ainda é um mal necessário, né, Ivan, dentro da medicina. É verdade. É uma medicação realmente que tem suas desvantagens, é óbvio, mas nós não temos, infelizmente, nenhuma solução mágica para qualquer problema na saúde, né? Mas, assim, é uma medicação que apresenta vantagens, principalmente para os pacientes que têm osteoporose, né? E que não. E a gente tem uma alternativa de não usar hormônios, né, com esses pacientes que têm efeitos colaterais mais importantes, mas tem aqueles outros pacientes que têm outras doenças ósseas também que se beneficiam, né? Doença de Paget e outras doenças assim que cursam com deformidades ósseas e que geram muita dor para esses pacientes. Inclusive, a gente pode usar essa medicação para controle de dor, né, como uma medicação associada a outras medicações analgésicas para a gente fazer controle de dor em pacientes com dor crônica. Quer dizer, tem uma série de vantagens. E até, olha só que interessante, quando a gente usa essas medicações em via oral, nós podemos contar com um efeito colateral muito interessante, que é o da inibição do crescimento de vasos no tecido intestinal, no tecido epitelial intestinal, principalmente intestino delgado, e isso por que que isso é importante? Porque quando a gente toma uma medicação que impede o crescimento de vasos, a gente dificulta a nutrição sanguínea de tumores, ou seja, ela impede o crescimento de tumores intestinais. É um dos usos que tem se feito agora, ultimamente. Quer dizer, cada vez a gente descobre uma vantagem dessa medicação aí na prática clínica, mas Na verdade, a gente vai atrás do que vê e descobre o que não vê, né, Ivan? Que eu acho que é exatamente, muito do que a gente viu na sua tese, né? A verdade. gente estava tão preocupado com a questão óssea, com todas as alterações que a gente estava encontrando no osso, e de repente a gente começou a ver alguma coisa diferente em tecido epitelial também, né? Mas isso eu acho que ainda demanda muito estudo, né? Acho que isso é bem É, precoce para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né, nesse assunto, digamos assim. é, E aí, Ivan, a gente começou a falar da questão da necessidade, né? Hoje em dia existe uma vertente dentro da odontologia que preconiza a reposição hormonal, né? A terapia hormonal como um advento, né? Como uma solução para o envelhecimento, né, do nosso organismo. E a gente sabe que aparentemente o hormônio ele dá sim muita disposição, melhora a pele, melhora com muitas condições, libido nas mulheres, e a gente sabe que tem uma infinidade de melhoras, né, que acaba mascarando ou melhorando os efeitos da fase de menopausa, pós-menopausa, mas que também a gente acaba favorecendo uma outra vertente que é a questão da indução de neoplasias, de acometimento de câncer de mama, de colo de útero, de ovário, né? A gente acaba prejudicando um outro lado do nosso organismo, né? E aí, naquela discussão que a gente teve na semana passada, muita gente começou a perguntar do CTX, né, Ivan? Que eu acho que foi a maior uhum, dúvida que acho que fica dentro da cabeça do dentista. Então, o que é o CTX, Ivan? Por que a gente, da onde vem essa molécula? Porque existe uma preconização dentro da odontologia, e aí eu vou falar como professora de curso de pós-graduação, de graduação, de instituições de curso de especialização, e que existe um protocolo instituído de que pacientes na pós-menopausa ou pacientes que vão ser submetidos à colocação do implante têm que pedir, além de hemograma e toda a questão para ver coagulação
e toda a questão sanguínea, também pedir o CTX, né? Que como padrão, né? Porque há alguns anos, vamos falar, 2008, o Robert Marx acabou instituindo isso como uma verdade e todo mundo levou isso a ferro e fogo, né, Ivan? Então eu É queria verdade. falar um pouquinho sobre o CTX, por que pedir, por que não pedir. Vou pedir para o pessoal ir colocando as perguntas, eu vou deixar ativo as perguntas, então quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, eu vou deixar o chat aberto para que a gente possa ir conversando durante a conversa, né, Ivan? Que eu acho que acaba engrandecendo demais assim o nosso bate-papo, né? Então fala pra gente um pouquinho, Ivan, do CTX, da onde vem essa molécula, para que pedir, para que não pedir, qual a implicação dela no metabolismo ósseo. Certo. O CTX, né, ele é o C-terminal telopeptide cross-linked. Olha que nome bonito em inglês, né? A abreviação Tudo, dessa, hein? é, Obrigada. desse nome. Mas na prática, o CTX ele é a porção terminal ali do telopeptídeo em que você vê a multiplicação do tecido ósseo ali. Então você consegue perceber indiretamente a multiplicação e a saúde desse osso, em como ele está funcionando, em como ele está crescendo ou não. Ou seja, é uma medida indireta da saúde desse osso ou da qualidade de replicação desse tecido. Isso porque a gente tem que lembrar que o osso, ele não é um tecido estanque. A gente está acostumado a estudar em anatomia o osso como aquele esqueleto, o componente mineralizado desse tecido vivo que a gente possui. Mas na prática, esse é um tecido que ele se recompõe a cada momento, né? Então ele funciona não só como uma estrutura física, né, que compõe a nossa estrutura orgânica e que protege o arcabouço e faz parte aí do aparelho locomotor humano, mas ele também é um depósito importante de um mineral super precioso para várias funções do metabolismo humano, que é o cálcio. Então, quando a gente come alguma coisa, esse cálcio ele é absorvido lá no intestino com o auxílio da vitamina D, ele vai para o osso e ele gruda lá no osso, né? Então ele gruda lá no tecido ali que está fazendo aquele tecido conjuntivo especializado e fica como uma reserva. Cada vez que o corpo precisa de cálcio, ele vai lá e tira um pouquinho desse cálcio. E quando a gente come, ele vai lá e repõe isso. Então, existe um metabolismo contínuo de retirada e deposição de matriz óssea. E a gente consegue medir a qualidade desse metabolismo através da medição indireta do telômero, né? Do CTX, né? CTX, né? E eu costumo até falar, Ivan, que o CTX, né? Você me corrige se eu estiver errado, mas ele é um pedacinho da molécula do colágeno, da fibra Exato. colágeno, né? E Uhum. aí, quando a gente precisa formar ou precisa reabsorver esse osso que o organismo, que o nosso osteoclasto ele deposita no osso, ele vai fazer toda aquela modificação de pH, diminui pH, ele vai acabar com aquela matriz mineralizada, porque é muito mais fácil ele fagocitar, ele comer alguma coisa que tá mole, né, Ivan? E aí, Aham. então, a hora que ele faz a desmineralização e a desintegração daquela fibra colágena, aquela fibra acaba jogando um monte de pedacinho dentro da circulação e um desses pedacinhos, ou a ponta desse pedacinho, né, ele chama CTX, né? CTX. Então, quando a gente está medindo o CTX, a gente está vendo quanto de pedacinho está sendo jogado no sangue, né? Quantas Perfeito. moléculas ou quanto de reabsorção esse nosso organismo está tendo, né? Então, acho Perfeito. que é muito como a gente procura pedir, né? E aí a grande maioria fala,
Se tiver menos que do 0,250, você não pode operar porque tem risco de necrose. Se tiver mais de 0,250, você pode operar porque não tem risco de necrose. Como que é isso, Ivan? Como que é essa questão? É, ele vale para isso? Não vale? Como que a gente usa o CTX hoje em dia? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando fala isso, para não magoar ninguém, é que a ciência, ela muda. O doutor Jamil na área. A gente tem que tomar cuidado porque, assim, a ciência, ela está em constante evolução. Né? Como você mesmo disse no começo, a gente começa procurando uma coisa, encontra outra, e a gente vai vendo um pedacinho da verdade, e não toda a verdade. A verdade a gente consegue enxergar com o tempo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque até algum tempo atrás, até pouco tempo atrás, era verdade que o CTX era importante para a gente medir se a gente podia ou não operar. Agora, esta verdade já não é mais verdade. Né? Por É que igual a isso? história de Porque se come ovo, se não come ovo, né? Se dá colesterol, isso, se não dá colesterol. Fica uma bagunça na minha cabeça. exatamente, colesterol mata, depois não, coma colesterol, né? Então a gente tem que tomar Ah, cuidado com isso, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo mais evidências e tendo mais clareza em relação às coisas. O que a gente sabe é que um osso que tem um baixo metabolismo, ele vai ter uma baixa medição de CTX, enquanto que um osso com alto metabolismo vai ter uma alta medição de CTX. Só que a osteonecrose dos maxilares, ela não está relacionada Clau! diretamente Desculpa. ela não está relacionada diretamente ao CTX. Então você pode ter osteonecrose com um CTX valor normal, valor alto ou valor baixo. Então, é uma medida não preditiva de osteonecrose. Ela pode até dar uma medição indireta da qualidade do meu metabolismo ósseo, mas ela não é preditiva de osteonecrose. Então, não significa que porque ela tá baixo eu vou ter a osteonecrose, mas o fato dela estar alta também não me protege de ter, né, Ivan? Então, que é uma Exatamente. coisa que eu acho que fica muito confuso assim na cabeça das pessoas. Então, quando a gente fala, vai pedir o CTX, para que vai pedir o CTX se ela não fala nada? Mas quando a gente fala, ela não te dá informação nenhuma, é na questão de ter a segurança de que você vai operar o caso e que não vai ter osteonecrose, né, Ivan? Para falar Porque, a verdade, infelizmente. Oi. seria um sonho a gente ter uma medição que nos desse plena convicção e certeza que a minha cirurgia vai dar certo, né? E na verdade Exato, isso não existe, né? exato. Mesmo porque a gente sabe que o CTX ele vem de todas as partes do organismo, né, Ivan? A gente mede uma molécula que ela pode ser liberada pelo osso do dedão do pé, como pela minha mandíbula, como pela minha costela, como qualquer. E na maioria das vezes a gente sabe que quando a gente para de tomar medicação, e aí a gente vai entrar até no assunto do drug holiday, né? Se faz, se não faz, para que faz, que quando a gente para de tomar essa medicação, a gente acaba tendo uma perda óssea muito acelerada na vértebra, né, Ivan? E aí a gente acaba Exato. levando a uma fratura justamente por conta dessa reabsorção, né? E em compensação, a nossa mandíbula continua lá, né? Exatamente. Uma coisa que vale ressaltar, e até que a gente comentou da outra vez, mas trazendo a lembrança, que o diagnóstico de uma osteopenia ou de uma osteoporose, ela é tardia, é um diagnóstico tardio. Geralmente a gente faz diagnóstico de osteoporose quando essa paciente já perdeu 50% quase da sua massa óssea, da sua densidade óssea. Então a gente não esses pacientes que tomam, eles são críticos, na verdade. Então, eles ficarem Ivan, sem droga é perigoso. não, desculpa. De fato,
a gente estava comentando agora. E, a questão é que a gente não sabe, né? Não existe um valor seguro, porque na verdade o CTX a gente usa ele para ter a segurança de que não vai ter uma osteonecrose, e na verdade ele não é preditivo para isso, né? Então não existe nenhum estudo, não existe nada que mostre, olha, se você fizer um implante num paciente de CTX 300, ele não vai ter 0,300, né? Não vai ter osteonecrose. E da mesma forma que não existe nada mostrando que se eu fizer um implante num paciente com CTX 100, que ele vai ter, né? Não existe essa relação de causa-consequência, né, Ivan? Não existe essa relação de predição de risco. Então, o Não CTX, existe. ele não é um preditor de risco de osteonecrose. É isso que eu queria que ficasse claro. Então, aí às vezes até as pessoas falam, eu vou pedir para me sentir mais seguro. Tudo bem, mas isso não significa nem que você vai ter, nem que você não vai ter a osteonecrose, né, Ivan? Sempre que eu tô um pouquinho chateado, minha mãe faz um chá quente para mim. Eu me sinto mais seguro e melhor com ele. Também resolve. Ivan, a Fer tá perguntando aqui, procede o estímulo da produção de cálcio pela vitamina D ou é necessário a reposição? Certo. Então Em vamos paciente entender. pós-menopausa, né, Fer? Deve ser, né? Mas vamos entender como que funciona o metabolismo da vitamina D, né? A vitamina D, na verdade, ela é um hormônio que é produzida na pele naturalmente, né? E esse hormônio, ele transformado no fígado, depois ele é transformado no rim, e uma vez transformado no rim, ele vira a vitamina D3, que é o calcitriol, é o hormônio ativo que vai agir no intestino. No intestino, ali na primeira porção do intestino delgado, ele aumenta a absorção de cálcio pelo intestino delgado. Então, ele favorece a entrada de cálcio pelo intestino delgado. Quando que a vitamina D entra em cena? Quando a minha ingesta de cálcio é baixa. Então, se eu tiver uma ingesta de cálcio diária adequada, eu não vou precisar nem de vitamina D. Né? Agora, quando eu como pouco cálcio, porque o cálcio ele não é facilmente absorvido, ele precisa de um estímulo para ser absorvido. Quando eu tenho uma dieta mais pobre, eu tenho uma quantidade menor de cálcio no meu intestino, então entra em cena a vitamina D, e a vitamina D favorece a entrada de cálcio dentro do intestino. Ou seja, tomar vitamina D não vai criar o cálcio, mas ele vai favorecer a entrada da vitamina D. O Oswaldo está fazendo uma pergunta aqui, ó. Uma cintilografia óssea pode ajudar para detectar algum foco de osteonecrose? Eu operei um paciente que teve câncer nos ossos e solicitei esse exame. Já operei ele há 1 ano. Fiz uma cirurgia guiada. E aí, Ivan, Oswaldo, na última live a gente falou um pouco da cirurgia guiada, né? Que talvez, obviamente que a gente está falando juntando um pouco da nossa experiência clínica com um pouco do que a gente estuda, né, Ivan? Que talvez Sim. a cirurgia guiada, ela seja, sim, a melhor opção para se operar um paciente desse, né, Ivan? Por conta que você vai diminuir a questão de ferida cirúrgica, não vai ter tanto contato da microbiota com aquele tecido ósseo. Hoje a gente sabe que a gente tem uma dificuldade de reparação de tecido mole nesses pacientes também, né, Ivan? Uhum. Então, e com relação à cintilografia, você sabe falar alguma coisa, Ivan? Porque eu não Tá sei te bom. falar, Oswaldo. Tranquilo. Então, em relação, a primeira coisa que eu queria dizer para o Oswaldo é que fique muito tranquilo. Se você fez essa cirurgia há 1 ano, guiada, e nada aconteceu, não, não vai ter osteonecrose agora. Fica tranquilo, né? Mas assim, a Pode ter cintilografia daqui a um tempo, né? é, né?
É verdade, né? Mas assim, quando a gente faz a cintilografia, o que a gente está medindo, na verdade, é o metabolismo tecidual, né? Então a gente consegue ver áreas aonde há uma intensidade de metabolismo acentuada ou não. Não vou perturbar aqui com o mecanismo da cintilografia, mas a gente consegue olhar no corpo áreas onde o metabolismo é aumentado ou não. Então, essa é um excelente exame para diversas coisas, né? Mas que precisa ser lido à luz a- do conhecimento biológico. Por exemplo, se você fizer uma cirurgia de implante e fizer uma cintilografia em seguida, vai ter uma área de metabolismo aumentado naquela região porque tem tecido de reparação. Da mesma forma como se tivesse um tumor em crescimento. Então, a gente, quando pede esse exame, a gente precisa julgar esse exame à luz da clínica, né? De conhecer esse paciente e saber a história desse paciente, né? Não sei se era Nós isso te- que... nós temos várias perguntas, mas com relação a ele ser preditivo de osteonecrose, Ivan, você conhece alguma coisa? Como... Não, então, como a ideia talvez ele tenha pensado, né? Acho. Corrija-me, por favor, manda uma mensagem corrigindo aqui se for isso. Mas se a cintilografia mede metabolismo, né, mede a ação metabólica ali local, será que se eu pedisse cintilografia de mandíbula e maxila, isso me valeria para saber se esse paciente vai ter, é um preditivo de osteonecrose? É uma pergunta curiosa, mas ela se baseia no mesmo mecanismo de raciocínio do CTX. Então, pensando no CTX como padrão, eu tendo a dizer, ignoro, tudo bem? Então a gente está especulando aqui, mas eu tendo a dizer que pelo mesmo padrão de mecanismo de raciocínio não deva funcionar. O Leandro quer saber, então, qual a função de pedir o CTX? Ah, é se sentir mais seguro, tomar, tomar um chazinho, né? Água com Leandro, açúcar. cientificamente, basicamente nenhuma, né? Porque ele não vai te falar se vai ter, se você tem o risco de osteonecrose ou não. Por isso que a Academia Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial lançou algumas guidelines, né? Algumas guias para a gente seguir, para que a gente esteja dentro da faixa de segurança, digamos assim, né, Ivan? Aham. Então, pacientes que estejam dentro da faixa de menor risco, tá ok para ser operado, e paciente que esteja na fase de maior risco, não quer dizer que ele vá ter, mas que ele precisa estar avisado de que o risco dele é, é maior. Não vou nem dizer grande, porque a gente está lidando em torno de 17% de risco, né, Ivan? Então a gente talvez Aham. tenha um risco um pouquinho maior do que a gente tem de pegar Covid hoje, Exatamente. né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Ai, ai. Então, o CTX ele começou a ser utilizado para ter uma ideia de se eu vou pedir, se eu vou ter o risco de necrose ou não, mas isso daí caiu já faz algum tempo, porque ninguém conseguiu provar nada com relação a ele, né? Exatamente. Aí Veja, isso que a aqui, gente está dizendo é a luz que a gente tem hoje, né? isso. Tem uma pergunta aqui: CTX via oral depois que para de tomar, fica ativo por quanto tempo? Na verdade, ele está falando da medicação, né? Do Acho que bisfosfonato. sim, acho que sim. Bom, doutor, isso vai variar, na verdade, com o tipo de medicamento que ele está usando, se é medicamento via oral ou medicamento Via oral. endovenoso, né? Que tem algumas diferenças aqui. Mas, basicamente, a gente tem que entender que o bisfosfonato, ele vai substituir a molécula ali, né, natural que compõe o osso. E ele é mais de difícil digestão. Então ele fica lá até que aquela parte do osso seja reabsorvida. Isso pode levar anos, né? E como ele é mais difícil de ser absorvido, isso pode ficar ali, perdurar ali por
2, 3 anos. Se fosse a hidroxiapatita normal, seria em média 300 dias aí, né? Agora, quando a gente fala do bisfosfonato, isso pode demorar muito mais tempo. O Oswaldo falou, ok, não penso mais então. Ah, ele falou, é o medicamento mesmo que ele queria saber. Depois de quanto tempo que o medicamento oral fica ativo? Então a gente Ah, não sabe, né, Ivan? E não existe sabe. também uma questão que é sobre o drug holiday, né? Sobre a parada de medicação, que hoje os protocolos clínicos também não exigem mais ou não aconselham mais, né? Eu vou mostrar o nosso livro mais uma vez, Ivan, para quem não conhece. A gente escreveu um capítulo aqui, ó, como abordar o paciente fazendo uso de bisfosfonatos, que está no livro do CIOSP, ó, da terapêutica das infecções odontológicas. E aqui nesse livro, a gente acabou falando bastante sobre a questão de quando entrar em drug holiday, quando não entrar, mas hoje, se o paciente está fazendo uso via oral, não existe mais a indicação de drug holiday, nem mesmo nos pacientes alto risco, né, que são os pacientes que fazem uso do bisfosfonatos por mais de 4 anos, no caso do alendronato, que é um bisfosfonato oral, né, justamente porque quando você para essa medicação, os 3 meses, que geralmente a literatura falava, né, Ivan? Você aumenta demais o índice de fratura vertebral, você aumenta demais o índice de reabsorção, porque a gente sabe que as vértebras, elas acabam tendo um metabolismo muito mais acelerado que o da mandíbula, por exemplo, né? O Sim. corpo da gente, é como se a gente tivesse bisfosfonato daqui para trás, né, Ivan? E só da boca, porque na verdade é completamente diferente a função. Olha lá o livro, alguém pediu para eu mostrar de novo. É completamente diferente o metabolismo dos ossos do corpo, o bisfosfonato sistemicamente ou ele dentro da cavidade bucal, né? Seja por Isso. conta de vascularização, seja por conta de presença de microbiota específica que a gente tem na cavidade oral, seja por conta de um metabolismo menos acelerado, né, Ivan, que a gente tem dentro dos ossos maxilares, da mandíbula e da maxila. Então, seja lá qual for o motivo, que ninguém sabe explicar até agora, Sim, né, isso. existe essa diferença. Então, independente da função do seu, do quanto tempo o seu paciente esteja fazendo o uso do bifosfonato oral, no caso, não é indicado fazer o drug holiday. E nos pacientes que estão em tratamento para neoplasia, aí a gente não precisa nem conversar, né, Ivan? Porque Sim, aí não tem indicação de fazer implante, ponto, né? Não exatamente. existe. E o Aham. paciente, nesse momento de quimioterapia, né, ele tem um problema maior para se preocupar do que o dente, né? Aí Sim, existe aquela, mas você melhora a qualidade de vida se você coloca uma prótese sobre implante. Mas ele não teve isso até agora, é. né, Ivan? Então Aham. ele viveu bem até agora sem a prótese sobre implante dele. A gente precisa entender que o nosso corpo ele tem uma limitação, por mais que a gente queira achar uma desculpa, queira achar um motivo para colocar o implante, né, Ivan? Então a gente Sim, precisa entender a limitação biológica do nosso corpo. E o bisfosfonato via endovenosa, ele é um problema a ser considerado, né, Ivan? sim. Eu acho interessante isso que está falando, primeiro, porque a gente tem que avaliar que a gente, quando avalia um paciente, a gente tem que pensar qual é a melhor solução para este paciente, né? Exato. Naquele momento. E os momentos mudam. Então a gente tem que respeitar esses momentos. A outra coisa, e o que me desperta muita curiosidade, me chama muita atenção e que me provoca mesmo de verdade, é que a boca, ela faz parte do corpo. Parece uma coisa meio boba o que eu estou falando, mas a boca faz parte do corpo. Assim como o corpo faz, né, compõe a boca e existe a necessidade desse olhar, tanto
odontólogo, do cirurgião dentista, de olhar o sistêmico, quanto do médico conseguir olhar para a boca também. Né? Eu estava conversando com um colega, e ele é urologista, inclusive, e ele me mostrou, estava vendo um paper que ele publicou, aliás, que não foi ele que publicou, que ele estava mostrando que o pessoal na China fez um trabalho mostrando que pacientes com gengivite, a área dele, ele é urologista, tudo bem? Então a área de interesse dele é essa. Pacientes com gengivite que tem PCR aumentado, marcador inflamatório, tem maior número de pacientes com impotência sexual, por exemplo. Então veja só aonde vai a relação entre boca e corpo. E isso a gente tem que entender melhor. E o médico tem que entender melhor a boca, mas o dentista também tem que olhar para o sistêmico. E isso é interessante. Todo mundo vai passar a usar fio dental direitinho a partir de agora, Ivan. Quer um argumento melhor que esse para uma periodontia, né? Como que tá o seu PCR, meu senhor? Melhor o senhor passar fio dental. Ai, meu Deus. Ivan, Eu tô passando pessoal... fio dental há 5 vezes por dia já. Ivan, a Fernanda está perguntando quanto tempo o bisfosfonato circula ou permanece no organismo e se o paciente na anamnese tem que informar que ele fez uso anteriormente. Certo. O bisfosfonato, tanto o via oral quanto o injetável, eles têm um tempo de vida plasmático curtíssimo, mas curtíssimo mesmo, porque é uma droga de alta afinidade óssea. Então, uma vez que ele cai na circulação, ele impregna osso. Ele não fica circulando à toa. Outra coisa que acontece é que ele é rapidamente metabolizado no plasma. Então, a pouca droga que ficar no plasma, ela é consumida quase que de imediato. Ou seja, injetou ou absorveu endovenoso, via oral, 99% da droga impregna quase que imediatamente em osso, e esse 1% é destruído no meio do caminho. Não tem droga circulante, você não consegue medir droga circulante. Agora, quanto ao tempo que essa droga permanece no corpo, aí é aquela pergunta, a gente não sabe. Vai depender de quanto tempo aquele osso vai ficar intocado pelo metabolismo. E tem Pode ser trabalhos anos. que mostram 11 anos, 15 anos, né, Ivan? Porque além de você ter que ter... Idealmente, você teria que remodelar todo o osso do organismo para você Sim. liberar esse bisfosfonato. Só que mesmo assim, quando ele cai na lacuna de reabsorção e entra em contato com o osteoclasto, ele pode levar a apoptose desse osteoclasto, mas ele também pode ser reincorporado, né, Ivan? Exatamente, exatamente. É muito bom Então é isso. bastante tempo. Precisa É perguntar, bastante Fer. tempo. Você pode falar sobre o mecanismo de ação do Denosumab? Certo, a gente acabou não falando, né? Essa droga, ela faz parte das drogas da classe dos anticorpos monoclonais. O que é isso? Ele é um anticorpo específico para uma determinada proteína. A gente está usando, inclusive, agora no Covid, uma das linhas de pesquisa é o anticorpo monoclonal anti-IL6, né, para usar numa fase tardia aí da tempestade de citocinas que acontece na doença. No caso do denosumab e das outras drogas que agem do mesmo mecanismo, ela é um anticorpo monoclonal antiproteína do RANC, aquele receptor que fica na superfície do pré-osteoclasto e que leva, uma vez ativado, a uma série de transformações intracelulares que vão gerar a transformação do pré-osteoclasto em osteoclasto, que é aquela célula grande, multinucleada e que faz a reabsorção óssea. Temos muitas perguntas aqui. Vamos embora. O Oswaldo está falando que ele operou um outro paciente que tomava Zometa a cada 3 meses. O médico me orientou a operá-lo próximo dele tomar a próxima dose. Isso você acha que interfere em alguma coisa? Certo.
Tá, joia? Um paciente que toma Zolmeta a cada 3 meses é um paciente com uma gravidade de metabolismo ósseo importante, né? Ou com uma osteoporose grave, ou com uma doença oncológica que a gente teria que considerar aí. Agora, o ideal mesmo, tá certo, é operar próximo ao início do próximo ciclo, porque é o mais distante do primeiro ciclo. Agora, o ideal mesmo seria ficar 1 ano sem tomar Zolmeta para conseguir operar esse paciente. O problema é, esse paciente aguenta ficar 1 ano sem tomar? Se ele tem que tomar de 3 em 3 Ele meses. pode ficar esse 1 ano, né, Ivan? Exatamente. Então é muito, muito, muito complicado. Se ele teve câncer nos ossos, eu acho que cairia justamente naquela conversa que a gente teve, que a doutora acabou de falar, que eu consideraria alternativas protéticas não cirúrgicas para ele. Pelo menos por enquanto. Qual a influência que esses medicamentos têm na nossa microbiota natural da boca? Então, Perfeito. Fernando, a gente não tem uma resposta sobre isso, né? Mas o que acontece? A gente sabe que um dos mecanismos de ação dos bisfosfonatos é a anti-angiogênese, né? Ou é a inibição da formação de vasos novos. E uma das hipóteses de ocorrência da osteonecrose é exatamente essa falta de vascularização causada pela medicação. Então, supostamente, a gente teria uma microbiota muito mais patogênica, principalmente se a gente tiver uma bolsa periodontal, se a gente tiver a maturação do biofilme. Porque se a gente tem um ambiente com uma tensão de oxigênio diminuída, invariavelmente, a gente vai favorecer as bactérias que gostam desse ambiente, né? Que se proliferam melhor nesse ambiente, que são exatamente as anaeróbias estritas, né? Porque para as outras, tanto faz, se tem oxigênio ou não, elas dão um jeito de sobreviver. Então, a questão da microbiota, e eu tenho certeza que o Ivan vai estudar um pouquinho disso no doutorado dele, né, Ivan? Já comecei. Eu já tenho falado disso há bastante tempo, é que a gente Verdade. acha que a quantidade, oh meu Deus, não é a porcentagem, a proporção de bactérias periodontopatogênicas nesses pacientes, ela é aumentada, ela é muito parecida com o que a gente tem numa doença periodontal, periimplantar, justamente por conta dessa questão de irrigação, de quantidade de oxigênio disponível ali naqueles sítios, né? Na verdade, eu acho que é até mais, né? Se o paciente tiver doença periodontal, de fato, eu acredito que as proporções bacterianas, elas estariam, né, aumentadas. Mas é uma suposição, né, Ivan? É tudo uma hipótese, digamos assim, né? Exatamente. O Marcelo está perguntando se o denosumab é uma alternativa tão boa para o tratamento de osteoporose quanto os bisfosfonatos e se seria viável a sua utilização. Tá, essa medicação, ela Ivan, é você vai muito falando aí que eu interessante. vou pegar meu carregador, que eu tô quase sem bateria. Tá, joia. Essa medicação é uma medicação super interessante, por quê? Primeiro, pela via de administração. Ela é subcutânea. Então, é uma injeção que é pouco dolorosa, incomoda pouco, parece com a aplicação de insulina, por exemplo, e é uma medicação que você consegue administrar a cada 6 meses. Então, para o paciente é mais confortável tomar uma picadinha a cada 6 meses do que ele fazer o uso dessa medicação 1 vez por semana via oral, por exemplo. Ou então, como a Clasta, né, o zolendronato, que ele tem que tomar em bomba de infusão, endovenoso, a cada vez que tem que tomar, também gera um trabalho, um transtorno para esse paciente.
A outra vantagem é que os efeitos colaterais parecem ser menores. E além disso, a osteonecrose dos maxilares, apesar de presente, ela é muito mais rara do que os dos pacientes usando o bisfosfonato, né? Então ela fica na casa do 0,01 a 0,1% dos pacientes que tomam o desonumab. Ou seja, pensando do ponto de vista só de osteonecrose, de efeitos colaterais e de tomada, é uma droga super interessante. O que não é interessante ainda desta medicação é o preço, né? Então, ela é uma medicação que não é para todo mundo ainda, não é acessível para todo mundo. E assim, a minha opinião sobre ela é que ela veio na ideia de substituir, né, Ivan, o bisfosfonato, mas ela não tem algumas características que ele tem, né? Uma vez que o target dela é um receptor na membrana do osteoclasto, né? E a vantagem, se é que isso pode ser dito como vantagem, é que o retorno às atividades metabólicas do osso, ele é muito mais rápido, né, Ivan? Porque a partir Sim. do Aí momento que eu, você suspende ele, o osteoclasto ele volta a ter a função normal dele, né? Pode ser isso. ativado, ele pode contribuir para o metabolismo do tecido ósseo, né? A minha pergunta é se eu quero que esse paciente volte a ter um metabolismo ósseo normal, porque o problema do normal deste paciente é um paciente que ele está em processo de envelhecimento É. e de degeneração tecidual e celular. Então, o normal dele é ele fraturar e morrer fraturado, né? Então, eu não quero. O que Nesse sentido, o bisfosfonato ele seria uma droga mais interessante porque eu consigo substituir massa óssea e dar uma dureza maior para esse osso. Tem as suas desvantagens. Agora, nos pacientes que têm indicação oncológica, essa droga sim eu acho que é uma super de uma vantagem, né? Porque é por um tempo curto dentro de um paciente com osso saudável. Mas, veja, né? Se tivesse uma solução boa, a gente estava vendendo aqui agora. Compre agora o Firmino. Eu não ia estar vendendo aqui agora, eu ia estar na Maldivas, Ivan, passando a quarentena lá, ó. É verdade. Ai, ai. Aí o Filipe falou, portanto, opero mesmo tomando os bisfosfonatos sem a necessidade de mandar parar de tomada? Sim, para pacientes baixo risco, né? Que são os pacientes que tomam bisfosfonato até 4 anos, via oral, 70 miligramas de alendronato por semana, né? Em doses semanais de 70 miligramas. Oi. Aqui eu queria fazer uma observação. Sim, Ó. depende. Depende que tipo de paciente é esse, se ele é alto risco ou não, Sim. e de informações mais precisas. Que a gente vai dar essas informações mais precisas no nosso curso, semana que vem, que vai ser online, né, doutora? Na Vai quinta-feira. ser online. Então a gente podia, sim, tem como operar, não é o fim do mundo. Os pacientes que tomam bisfosfonatos não estão condenados ao uso de uma prótese, né, assim, removível, mas é possível fazer cirurgia, mas existem cuidados a serem tomados na triagem do meu paciente e na condução da minha cirurgia no meu pós-operatório. Então, para cenas do próximo capítulo. Maldade isso, hein, Ivan? O Zometa é semelhante ao Bom Viva? Não, o Não. Bonviva, ele é o ibandronato de sódio. O ibandronato é uma medicação também endovenosa e também é nitrogenado. Também é da classe dos bisfosfonatos nitrogenados, né? Então, é do grupo que tem mais efeito colateral. É endovenoso, mas é outra droga. Mas ele tem menos. Ele tem menos casos de osteonecrose ligada a ele, né, Ivan? Mas também acho que até pela própria
proporção em que ele é utilizado com relação aos demais, né? Uhum, Ele, exatamente. ele tem menos, existem menos casos de osteonecrose ligados ao hipandronato, né? Mas ele também você pode falar melhor que eu, mas eu Usado acho que também. ele é pouco utilizado, né? Exatamente. Estão pedindo para você falar um pouquinho do aclasta, Tá que é o. certo. É. O Aclasta, né, que é o ácido zoledrônico, o zolendronato, né, essa é uma medicação endovenosa também, eu acho que é a mais usada aí dessas endovenosas, e ela é uma droga muito interessante, principalmente pelo tempo de duração dessa medicação. Acho que é o que muda um pouco do ibandronato, que tem uma vida mais curta, né? Mas eu consigo usar essa droga por tempos, quando eu penso no tratamento de osteoporose, eu consigo usar essa droga uma vez por ano, né? Então é uma droga muito legal, se parar para pensar. Uma vez por ano, tomar uma injeção. Ivan, nós temos 5 minutos para terminar a Opa! live, tá? Então eu vou escolher alguma pergunta aqui. Aí o pessoal está perguntando com relação a LPRF, câmara hiperbárica, tratamentos coadjuvantes, né, para ser utilizados nesses pacientes. Existem estudos hoje que não é nem com LPRF, é com o PRP, né? Com relação mas isso tudo é em rato, né? Em humanos não existe nada sobre tratamentos em humanos com os agregados plaquetários e uso de bisfosfonatos, né? Porque geralmente o que utilizando tanto a câmara hiperbárica, a gente sabe que isso são questões que a gente usa na hora de tratar uma osteonecrose, né? Então, a gente sabe que favorecer uma maior quantidade de fatores de crescimento que vão melhorar o fechamento da ferida, que a gente vê que hoje em dia, o que é preconizado independente do grau da sua osteonecrose, é fechar a ferida por primeira intenção. A gente sabe Sim, que não existe um tratamento milagroso para ela, mas o mais importante é manter aquele tecido ósseo longe da infecção, do biofilme, né? E, aham, inclusive, com relação até à parada de medicação, algumas vertentes falam na paramedicação até o fechamento da ferida e volta a medicar, né? Nos casos de pacientes que acometem com osteonecrose sendo via oral, sendo tratamento metastático, né, Ivan? Então, aham. utilizado sim os agregados plaquetários, a câmara hiperbárica e algumas outras, ozônio e algumas outras terapias paliativas, digamos assim, mas todas elas na tentativa de fazer com que aquele tecido feche, né? Tentando fazer com que a gente evite o contato daquele ambiente interno, né? Daquele tecido ósseo com o biofilme bacteriano, né, Ivan? Então, Aham. existe Sim, sim a indicação, principalmente porque na hora que está com a osteonecrose, a gente precisa favorecer o fechamento da ferida o máximo que a gente conseguir. A gente sabe que o metabolismo ósseo ele não vai voltar de uma hora para outra, então tudo que a gente faz na osteonecrose é pensando em tecido mole, né, Ivan? Porque o sim. tecido ósseo, para que ele se recomponha, aí já é uma conversa um pouquinho mais. É, Já é outra é outra conversa, conversa. né? É, é. Exatamente.
Na verdade, é bem isso mesmo. O tratamento da osteonecrose ainda, dos maxilares, ela ainda é um pouco obscura para a gente, porque nós ainda não entendemos claramente os mecanismos que levam à patologia. É essa a verdade, mas a gente sabe que é um tratamento multimodal, em que a antibiótico terapia é importante, a imunomodulação com anti-inflamatórios e corticoides tem seu espaço importante. Há necessidade de cirurgia em muitos casos. Há quem defenda a intervenção cirúrgica precoce. Há alternativas dessas terapias adjuntas, né? Adjuvantes. Mas tudo isso são coisas que nós vamos conseguir discutir com detalhe mesmo na nossa aula, né, professora? Semana que Assim, vem. e Porque aí, é a quem segunda tiver live. interesse, né, Ivan, a gente vai colocar no Facebook, no Instagram meu, no Instagram do Ivan, e aí o site para vocês acessarem e terem mais informações com relação a essa aula, né, Ivan, para que a gente consiga conversar com detalhes, falar de protocolos, protocolo de tratamento, protocolo é, para evitar a osteonecrose, protocolo para tratar no caso de ocorrência, né, Ivan? Sim. Sempre variando o tipo de medicação, tipo de paciente e tudo que a gente tem com relação ao paciente metabolicamente impactado, né? Que é o que a gente Aham. tem na questão dos antirreabsortivos, dos antiangiogênicos, né, Ivan? Então, Verdade. em breve a gente vai estar soltando mais detalhes sobre essa aula e tenho certeza que vai ser muito bacana, Ivan, como sempre, Não, né? com certeza, porque as pessoas. Como toda conversa que a gente tem, né? Toda vez que É eu verdade. paro para conversar com você, a gente Aham. acaba divagando, parece dois doidos, né? Porque a gente acaba É divagando verdade. demais em cima É. desse assunto, né? Mas foi ótimo, acho que a gente pode encerrar por aqui, Ivan, porque vai acabar o tempo, né? Vai acabar a live, a gente vai acabar desligando e a gente não consegue salvar. Então Aham. a gente vai deixar disponível no nosso Instagram, né? No Instagram do Ivan e no meu, para que vocês. Acho que foi no seu, né, Ivan? Para que Hoje fica no meu. para que vocês possam assistir de novo e a gente se vê semana que vem no curso, com certeza. Ah, com certeza. E aí a gente discute como operar com segurança, como triar o paciente certo e se complicar, como E o tratar. Ivan Que vai é essa apresentar a tese de mestrado dele, olha só que legal. Doutora, privilégio, um prazer, sempre gostoso estar contigo. Muito obrigado a todos que assistiram também, doutor Filipe, Eduardo, Obrigada, Maria, gente. Paulo. Muito obrigado, gente. Prazer. Até mais, viu, doutora? Até a próxima.